Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Cá estamos nós, mais uma quinta-feira, como está escrito aqui na tarjinha azul, na Web Rádio Cristo Consolador, no programa Conhecendo o Espiritismo, que é o nome adotado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, né? no estudo do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos no tomo 1, né? Quem quiser acompanhar, quiser adquirir o livro, procurem obter o livro, tem uma etiquetinha na parte superior, nós vamos mostrar depois, que é a versão revista, atualizada, porque durante os 40 anos a FEB, a equipe, um trabalho lindo, maravilhoso, né? São 3 tomos e ele sempre vem atualizando, mudando, não em termos de essência, não, mas de disposição, né? De indicação de outras leituras, né? Então, prestar atenção a isso. Bom, então, como sempre nós dizemos, é um motivo, né? Nós temos uma grande amiga expositora daqui, da Web Rádio, né? Que diz que é uma honra estarmos aqui. A Adriana usa muito a expressão, é uma alegria. Eu uso muito a expressão, é uma bênção, seja a palavra que for usada, né? Uma grande satisfação, uma honra, uma alegria, uma bênção aqui estarmos buscando juntos aprendermos um pouco mais. Isso é uma bênção. Eu não sei se sozinha aqui, sem esse comprometimento com o ensino e difusão da doutrina, se eu estaria agora com tanta motivação aqui. Não sei. Então, eu interpreto como uma bênção. Não. Então, agora, hoje a nossa equipe aqui do estúdio está reduzida, mas ela é maior, mas cada um tem os seus motivos, seus afazeres, e é assim mesmo. O importante é seguirmos o que Jesus nos orientou, ide e pregais, né? Nós estamos estudando no presencial o trabalho de dedicação
vocação de Kardec para difundir, divulgar a doutrina espírita. É um capítulo que nós ainda não chegamos, mas estudaremos. Então, hoje, a equipe é aqui composta por Valéria e por mim, dou meu boa noite com muito carinho e muita gratidão a Valéria por aqui estar. Eu agradeço, Francisca. A palavra é tua, toda tua. Uma boa noite, né, a quem estiver nos assistindo e a que venha nos assistir depois. Eu estou sempre agradecida pela oportunidade de estar aqui, né, de poder estudar, ouvir, aprender, sempre mais. Gratidão, muito obrigada e uma boa noite para você também, Francisca, né? E vamos nós, e com a certeza de que sozinhas não estamos, mesmo porque temos irmãos encarnados, desencarnados, pessoas da equipe do lado de lá já aguardando para apresentar. Isso que Valéria diz, né, de ser uma gratidão, né, nesse sentido assim, externando uma emoção, eu sou testemunha disso numa das primeiras, ou talvez a primeira saída nossa do trabalho do lar de Francisco. Né? A forma com que você externou a tua gratidão por ali estar, né? por estarmos iniciando aquele trabalho, né? Era uma emoção assim fácil de perceber. Então, Valéria, vamos ver quem chegou aqui. Bom, né? Além dos desencarnados, vamos ver quem temos aqui. Aqui nós temos Márcia Oliveira, Marcinha, dizendo boa noite a todos. E ela, aqui embaixo, ainda repete, diz boa noite, meninas. Poxa, esse meninas pegou bem, hein? Muito coisa boa. Né? Cá estamos. Né? E aqui, olha quem nós temos também. Vamos ler o que ela escreveu. Liliane. Boa noite, queridas Francisca e Valéria. Boa noite. Ótimo estudo para todos nós. Obrigada. E vamos nós, Valéria e Liliane, elas trabalham juntas num serviço voluntário lá de sessão pública, né, ajudando naquela parte tecnológica, foi difícil, estão lá. E aí, a Liliana hoje ficou sozinha, eu não pude ir, mas quem aprende a parte tecnológica sou eu com ela é muito fera. Você não tem ideia de como ela sabe. Essa turma que está chegando, eu acho que eles ficaram estudando tecnologia quando estavam na erraticidade e vieram para cá com um conhecimento e graças a Deus por isso. É impressionante a rapidez, a facilidade, né? E isso Kardec não teve naquela época, né? E nós estamos aqui na Web Rádio. E olha só quem não veio ficar com a gente aqui hoje no estúdio, mas que não falta, né? E diz assim, a Carmen, dizendo, boa noite, irmãos de caminhada. Boa noite, Carmen. Que possamos aproveitar todo o conhecimento aqui divulgado. Conhecimento que nós herdamos,
conhecimento elaborado pela FEB, né? Nós só estamos aqui estudando, refletindo, né? Então, Carmen, semana passada, estava aqui conosco. Se eu guardei o nome, um beijinho muito carinhoso para sua irmã Claudinha, lá do Rio Grande do Sul, que nos assiste, né? Beijo, Cláudia. Eu acho que o nome foi esse, né, Cláudia? Se eu guardei direito, né? Mas que devagarzinho ela venha chegando, né? Aqui nós só queremos aprender. Então, meus irmãos, vamos nós, porque o tempo é curto, hoje está de noite, todo mundo torcendo para ir para baixo de um cobertorzinho gostosinho, né? Então, assim, a Web Rádio, ela tem como base, nós seguimos todos os princípios, postulados, Pentateuco, obras complementares da doutrina espírita, né? E essa base é importante para qualquer irmão em humanidade, independente de qual a denominação religiosa que abraça. Por quê? Por que isso? Porque aqui nos ensina, né? Tem uma base científica forte que nos ensina, nos estimula, nos mostra o caminho de nos transformarmos em seres melhores, né? A evoluirmos moral e espiritualmente. Como a gente costuma dizer, né? Nem que for dando topada em pedra com a doutrina espírita, nós vamos caminhar, nós vamos evoluir, mesmo porque nós somos regidos pela lei divina, que é a lei, por uma das, que é a lei do progresso. Então, nós temos por hábito assim, uma ambientação, uma prece, uma leitura do Evangelho e rumo ao estudo do EJE, né? Então, hoje, a ambientação fica por minha conta. E eu senti vontade, espero que seja bom para todos nós, para os que vão nos ouvir depois. Eu fui pegar, eu estava com saudade do livro Renove-se, do Marco Prisco, né? Eu ia pegar um daqueles livros de Emmanuel, né? Das psicografias do Chico, mas senti vontade de pegar esse, né? Então, vamos fazer a ambientação. Graças a Deus, a Jesus, toda a espiritualidade de luz, nossos mentores e guias espirituais, que com certeza estarão conosco, nos inspirando sobre os pontos que precisamos prestar mais atenção. Agradecemos por aqui estarmos, por essa oportunidade, gratidão à direção espiritual e física da Web Rádio Cristo Consolador, permitindo-nos que possamos ter esse encontro. Agradecidos, pedimos proteção, como já foi pedido aqui por nossa irmã, pela Carmen, Liliana, dizendo bom estudo para todos nós, e Carmen dizendo que possamos aproveitar esses conhecimentos, certos de que seremos
atendidos. Pedimos permissão, então, para iniciarmos o nosso encontro de hoje, iniciarmos oficialmente, né? Dando graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Olha só, desse livro, né, que é do benfeitor Marco Prisco, nós temos um programa toda terça-feira, às 18h30, desde 2023, início de 2023. Então, já há 2 anos. Isso aqui são doses homeopáticas, gotas de luz, que vão também ajudando nesse nosso propósito de reforma íntima. E a lição escolhida, a de número 13, que tem como título Não dê trégua. E Marco Prisco, ele vai iniciando assim: toda onda vibratória perniciosa que você arremessa contra alguém, a você mesmo prejudica. A crítica, aí ele diz, eis alguns exemplos. A crítica formulada com acidez, primeiro desarmoniza quem a expressa. A acusação violenta perturba prontamente aquele que a faz. A irritação contra outrem, de início, dilui a tranquilidade na pessoa que a exterioriza. O desejo de vingança maltrata o vingador. O plano macabro entorpece os sentimentos naquele que o elabora. A cobiça enlouquece o homem que a cultiva. A competição desonesta atormenta o insensato que a vitaliza. A belicosidade adurde e desgasta a criatura que a sustenta. A inveja dilui a harmonia de quem a padece. O ódio arde nos implementos da vida daquele que o alimenta. São todos esses sentimentos negativos, filhos diletos do egoísmo, que se transformam em ácido a queimar e requeimar quantos não se esforçam para vencê-los. Você renasceu, nosso tema do estudo do ESG, reencarnação. Você renasceu para vencer o mal que ainda existe em si. Não tente vencer os outros. Não se dê trégua enquanto o amor e a caridade para com o próximo e você mesmo não luzirem como farol bendito, guiando para frente e para a paz.
né? Procurei ler mais lentamente, pausadamente possível, porque a forma com que Marco Prisco se dirige está escrito aqui na contracapa do livro dele. Ele tem um estilo objetivo e firme. Ele manda o recado, né? Então, ele pega o Pentateuco, tudo que é ensinado, e vai nos dando exemplos de atos, de ações, sentimentos que nutrimos, que praticamos, e que antes de fazer mal ao outro, faz mal a quem curte, nutre, alimenta esses sentimentos. Ele dá esses exemplos e diz: são todos sentimentos negativos. E ele diz: nós não nascemos para isso. Praticar esses atos significa desperdiçarmos essa bênção que é a possibilidade de uma reencarnação, além do que isso provoca doença. Cientificamente, isso é comprovado. Não é isso. Então, ele pede: não dê trégua. Tente, como o título diz, não dê trégua. Lute, não lute contra o outro. Luta para vencermos, né? Essas nossas, ainda, esses atos, sentimentos menos felizes. É muito claro o texto, né? Eu não disse o número da página, é o item 1343. Isso, que Deus nos abençoe e permita que essa lição fique gravada, que a gente se distancie, que a gente não dê trégua para o distanciamento desses exemplos aqui citados, né? Então, é isso, né? Mas vamos prosseguir, porque temos Evangelho. A Bárbara também está aqui conosco, ela dizendo: boa noite, Francisca e Valéria. Aí vem ela e diz aqui: excelente estudo, paz e luz. Isso é uma oração, né? Isso aparece, né, Bárbara? Que assim seja, né? E vamos nós. Gente, então, antes da Valéria fazer a leitura do trecho do Evangelho, vamos juntar nossos pensamentos e fazermos uma breve prece para a abertura do nosso estudo. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz, nossos amigos espirituais, mentor, guias espirituais, a todos. Agradecidos por aqui estarmos, por essa oportunidade, né, de aprendizado. E como nós já falamos aqui, né, inclusive antes da ambientação, temos certeza que, ao terminar essa reflexão, estaremos um pouquinho mais esclarecidos, prontos para colocarmos em prática, com nosso esforço, sem darmos trégua, esses ensinamentos. Graças a Deus, a Jesus e a toda espiritualidade de luz, né? Então, Valéria, é contigo.
Bom, vamos fazer boa noite a todos mais uma vez. Vamos fazer a leitura de mais um trechinho, né? A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e vamos continuar no item 11, né, de maneira sequencial, né, a nossa leitura do Evangelho. E nesse capítulo 11 em especial também, porque é um capítulo grande, né, de mais de 2 páginas, e eu vou dar continuidade no parágrafo 4. Estamos no parágrafo 4. Ó rico, graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu, jazem sobre a palha? O infeliz que passa fome não é teu igual? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-te o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, jamais. O quê? Dirás eu, de sangue nobre, grande da terra, serei igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que as vossas vestes não se assemelham, mas se ambos vos despissem, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. A química, porém, ainda não encontrou nenhuma diferença entre o sangue de um grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e infeliz como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. Serão eternas as riquezas? Não se acabam com a extinção do corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, lança um pouco de humildade sobre ti mesmo. Procura atentar sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no mundo. E ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum homem, e os títulos que não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então eu te lamento, pois que serás digno de piedade. Bom, a continuidade aqui do capítulo, né, nas instruções do Espírito, é o orgulho e a humildade. Esse parágrafo 4, ele nos fala, né, na verdade, sobre a riqueza, né? Eu já comentei da última vez, e a gente já tem falado, né, em outros estudos, outros comentários, que, na verdade, nem a doutrina espírita, nem Jesus, nunca condenou, né, a riqueza nem o dinheiro. Eu falei isso semana passada e vou falar rapidamente novamente para poder desenvolver o que eu tenho para dizer. A riqueza, o dinheiro, quando ele é bem empregado, né, quando ele favorece o próximo, quando ele favorece o progresso, quando ele é bem utilizado, ele é muito bem-vindo, né? Ele é bem-vindo porque vivemos num mundo material onde o dinheiro passa a ser um meio, né? Uma ferramenta para a nossa sobrevivência. E quando é que ele é condenado? Também a gente já comentou outras vezes. O dinheiro, a riqueza, ela passa a ser condenável quando existe um apego excessivo, né? Então, o apego excessivo
ao dinheiro, à riqueza, ou então aquela luta, né, de amealhar, né, mais dinheiro, isso é condenar, tá? Então, o que está dito aqui, né? Outra coisa que eu não posso esquecer, que eu acho muito importante também dizer, é que o dinheiro ele tem uma importância grande para a nossa sobrevivência nesse mundo material. Mas ele passa a ser um perigo também para a gente, porque vivemos num mundo muito tentador, né? Vivemos num mundo onde desperta, né? Por isso é que ele é considerado uma prova muito difícil, né? A doutrina espírita, ela ensina isso, que a prova da riqueza é uma prova difícil, que ela desperta na gente os nossos piores vícios, né? As nossas maiores imperfeições, que é o orgulho, né? O orgulho de nos sentirmos melhores do que os outros, nos sentirmos mais merecedores, né? E isso dificulta, né? O orgulho dificulta quando a gente tem isso, dificulta da gente prestar atenção no outro, de ajudar, de olhar as necessidades do outro, né? Porque nos tornamos orgulhosos e, consequentemente, egoístas também. Então, a riqueza é uma prova muito difícil, né? Porque desperta em nós esses sentimentos. Mas, em resumo, né, resumindo, para não me estender muito aqui, o que esse item basicamente nos diz, né, esse parágrafo, né? Ele nos ensina que o dinheiro é importante, né? Mas quando ele é utilizado com consciência, né? Quando ele é utilizado com equilíbrio e com a finalidade sempre de ajudar. Resumindo mais ainda, esse item quer nos dizer o seguinte, que o dinheiro é importante, mas não é o nosso bem maior, né? O nosso grande tesouro, né, aquilo que a gente vai levar de fato, que a gente vai construir como um patrimônio que a gente vai levar, não são definitivamente os bens materiais, e sim o que a gente constrói, o que a gente que é a nossa evolução moral. E a gente só encontra, estamos falando de riqueza aqui nesse parágrafo, né, de dinheiro, de riqueza, e a gente só constrói esse patrimônio, né, essa evolução moral, quando a gente utiliza esses bens para favorecer o nosso próximo, né, ajudando com a caridade, né, e é isso. Não é o nosso bem maior. Se tratando de riqueza, o nosso grande tesouro é a nossa evolução moral, é a nossa evolução espiritual, que é o que definitivamente vai levar. E, através da riqueza, quando a gente pode, a gente tem que utilizá-la com equilíbrio, consciência, sempre lembrando do mais fraco, do mais necessitado, de fazer a caridade, né? Então, é essa a mensagem desse quarto parágrafo. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de Deus. E que grande mensagem, né, Valéria? Muito, né? Muito, muito importante, né? Para mim, me chamou muita atenção quando é citado, acho isso bonito, no Evangelho, né? Se você pegar, como eles chamam, o rico, né? Aquele que tem melhores recursos, e aquele morador de rua, né? Que ele recorre para explicar a química, os mesmos elementos que constituem o sangue de um rico, muito rico, e de um que não tem nenhum bem material, é igual. E
e o que vem na minha mente. Às vezes, aquele morador de rua, apesar de todas as suas dificuldades, ele ainda pode, como eu não sou da área de saúde, eu vou usar o termo que me ocorre, que vem a mim, né? Aquele morador de rua, ele pode ter um sangue de melhor qualidade, sem doenças, sem maleitas, enquanto aquele tão rico pode não ser desta forma. Porque o grande patrimônio que a gente tem, que a gente não pode esquecer, que a gente carrega, não é só o nosso corpo físico, não é só a nossa vida material, né? Nós temos um espírito que é onde são gravadas e é onde a gente constrói, né? Eu gosto muito dessa palavra patrimônio, que eu acho que define bem, né? O nosso verdadeiro patrimônio, que é o que a gente vai levar, a gente leva no nosso espírito, né? É a nossa o que eu quis assim destacar do Evangelho é assim, né? Que quando ele alerta, cuidado, às vezes você, por viver na abundância, né, em condições favoráveis, você acha até que até o teu sangue é superior do que aquele. Isso é uma forma figurada, né? Serve para avaliar o estômago, o fígado, o pâncreas e tudo, né? Porque é tudo igual. A composição do organismo, né? No seu princípio básico. Então, é assim, você esgotou o assunto. Eu gosto quando a doutrina espírita ela puxa a ciência da matéria para dizer, né? Mas olha aqui o que a ciência mostra, é igualzinho. É igualzinho. É igualzinho. Os mesmos elementos, né? Que são constituídos, tanto no mais humilde, quanto o mais humilde no sentido de ser mais adaptado, né? Do que na pessoa mais humilde no sentido da carência material, né? Não tem diferença. Não existe diferença nenhuma. Está posto o ensinamento, né? É uma prova perigosa exatamente por isso, porque desperta em algumas pessoas as paixões, né? Que a doutrina chama, e de uma forma assim, as paixões de uma forma acelerada, né? A pessoa se sente melhor, né? Se sente superior, né? E isso, a ilusão, né? É tudo uma grande ilusão. O que temos aqui são emprestados, não levamos isso, né? Então, desperta os nossos piores vícios, né? Que é o orgulho, o egoísmo, a soberba, né? E por aí vai, a vaidade, a ponto da gente olhar para o nosso próximo e nos acharmos melhores, né? Isso vai uma boa oportunidade de ligação com o nosso tema da reencarnação, né? Tu hoje está vindo rica, amanhã você vai passar pela prova da pobreza. Aqui tá né? Você não será rica em todas as reencarnações. Não pertencerá sempre à nobreza. E com isso a gente pode, então, podemos, então, irmos lá para avançarmos no ESD, né? Então, olha só, Valéria,
porque como a gente está sempre, essa folha, esse slide, ele é importante só para a gente se posicionar, né? O tomo 1, ele é dividido em módulos, cada módulo em roteiro. Nós já chegamos ao módulo 6, que tem como título Reencarnação, né? Nós já passamos, são 6 roteiros, nós já passamos pelo primeiro, importantíssimo, tudo gravadinho no YouTube, em que nós falamos sobre a origem, fundamentos e finalidade da reencarnação. E agora, pelo fato da doutrina espírita ela ser ciência, ela tem o tripé da ciência, no roteiro 1 ela trabalha a parte filosófica, e aqui ela vai trabalhar, né, a parte científica, né, da ciência dos espíritos. Então, nós estamos nesse roteiro de número 2. Nós estamos caminhando, né, no estudo das provas. Tá, filosoficamente dá para entender. Se não tem reencarnação, Deus não é justo, né? Como Deus é justo, tem que ter a reencarnação. Isso nós já vencemos. Mas como avançarmos em termos de provas? Aí eu vou dar uma pulada. Ah, não, só para mostrar isso que eu tinha prometido aqui. Ó. É esse aqui. Aqui é a capa do livro que nós estamos estudando. Nós vamos lá para o livro, na página 206. Mas o importante é observar essa etiqueta, né? Tá? Então, vamos para lá aonde nós paramos, que foi no slide. No slide, eu anotei aqui, de número 23. Só, então, tá bem. Aí eu parei e pensei assim, né? Como, então, a doutrina espírita, ela nos oferece provas. E a primeira prova que ela apresenta, né, é quanto às lembranças de existências pretéritas. Ela começa trabalhando. Olha, uma das provas de que a reencarnação existe são lembranças que temos de vidas pretéritas, que elas acontecem, isso nós já vimos, né? É o subsídio 4.2. Esse é que está na página 216, que é onde nós paramos. E ali nós estudamos. Tem as lembranças espontâneas e as lembranças provocadas. Não hoje, mas no final desse roteiro, se der tempo, nós temos umas ilustrações, imagens, que vão nos ajudar a fixar isso. Nós sabemos que as lembranças, elas podem vir no nosso estado de que nós estamos acordados, né? Ou quando estamos no sono, no repouso do nosso corpo, né? E as provocadas, aí já vem colocado como a medicina, a psicologia, ajudando, né, a esse resgate
de vidas passadas. Aqui é que estarão as ilustrações, se nós conseguirmos, né, para tornar ainda mais claro. Mas vamos prosseguindo, né? Então, essas são as lembranças, as formas que nós temos de lembrar de vidas passadas, essas duas hipóteses, né? E eu coloquei uma observação aqui no meu caderno, que é para nós não esquecermos de revisitarmos no final do subsídio 4.2, página 216, início da 217, as considerações de Kardec na Revista Espírita de 65 e a de Emmanuel no Consolador, na questão 370. Nós lemos, nós fechamos dessa forma o nosso outro encontro, né? Isso aqui tudo nós já percorremos, eu não quero ir para o slide de número. Bom, então aqui, nesse slide 27, nós temos, vou pegar o meu livro, e quem quiser pode acompanhar pelo livro, né? Assim, que é o subsídio 4.3. Uma forma de provarmos a reencarnação são as lembranças de existências pretéritas. Ok, assunto já analisado. Agora, as comunicações mediúnicas. O que é ser médio? Ser médio é ser medianeiro entre o mundo material, né, e o mundo espiritual. O mundo espiritual se comunicando, mandando suas mensagens através dos médios. Então, vai dizendo assim: as comunicações mediúnicas oferecem, isso é importante, duas grandes contribuições, porque a gente tem que perguntar como a mediunidade pode ajudar a provar a reencarnação. E diz, oferecem duas grandes contribuições em apoio à tese reencarnacionista. Quais são elas? Está aqui em amarelinho. A informação, nós já vamos ver o que é isso. A informação da identidade de espíritos que viveram experiências reencarnatórias. Essa é a primeira possibilidade. E a segunda, a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão encarnadas. Mas o que isso quer dizer, hein? Como a mediunidade contribui? O que é isso? Aí, nessas perguntas, eu ainda fiz esse slide aqui, sem texto, né? Subsídio 4.3, página 217, né? E nós temos aqui as duas possibilidades. Informação, que nós acabamos de falar, da identidade de espíritos que viveram experiências reencarnatórias. É por onde nós vamos começar. Como é isso? Né? E a revelação de vidas passadas de pessoas que ainda estão
encarnados. Aí vamos ver o que nós vamos fazer aqui. Bom, a primeira forma de mediunicamente se provar a reencarnação seria essas informações de espíritos. Aí, quem tiver Livro dos Médiuns, capítulo 24, itens 255, não posso esquecer, itens 255 e cadê o 257, que está aqui. Então, vamos entender como é que é isso. Aí, Valéria, estou tirando, deixa eu te puxar para cá, porque vai por partes. Pronto, estamos aqui. Gente, olha só. Esse aqui é o livro. Deixa eu colocar esse para cá para não cair. Nós estamos aqui, no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a segunda obra do Pentateuco e o quarto livro estudado no desenvolvimento mediúnico. Interessante, né? Segunda obra do Pentateuco. Sim, claro que sim. Né? Século XIX, se não tivesse demonstrações físicas, se nós estávamos lá, nós não íamos acreditar. Nós não aceitaríamos a hipótese de que aquilo era ciência. Então, sai do livro, olha que não vem pelo Evangelho, vem criando a base no Livro dos Espíritos, que lá no 3º capítulo fala das leis divinas e cai no Livro dos Médiuns, 4º ano, que algumas casas adotam no seu projeto pedagógico isso, né? Mas por que no desenvolvimento mediúnico só no 4º ano? Claro que sim. Você vai criando a base teórica, vai aprendendo as diversas faculdades mediúnicas, né? Todos esses efeitos físicos, para você, no 4º ano, exercitar, praticar, tendo um respaldo teórico. Então, está explicado, né? Mas aqui o EGE, a FEB, ela vai para o capítulo 24. Interessante, o título é Identidade dos Espíritos. Esse é o título. E a questão é a de 255. Eu não quis colocar em slide. Eu entendi que seria oportuno nós lermos, mesmo porque é sempre útil para todos nós. Estão dizendo que essa identidade que os espíritos apresentam serve com... Eles apresentam para quem? Para um médium. Está no Livro dos Médiuns, né? Está aqui, provas possíveis de identidade. Vamos ver como isso caminha. A questão 255. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os espíritas. De fato, os espíritos não trazem olha como isso é sério. Ciência tem que ter comprovação. Sem comprovação é refutado, não vira ciência. Então, diz, de fato,
os espíritos não trazem um documento que os identifique e sabemos com que facilidade alguns deles utilizam nomes emprestados. Já estamos tendo, olha o que disse lá em cima, é uma questão, a identidade dos espíritos é uma questão que, mesmo no meio espírita, é um ponto de interrogação. Aí vamos lá, aqui está dito, ele não vem, eu estou dizendo que sou X, olha aqui a minha identidade. Não. Assim, depois da obsessão, a questão da identidade dos espíritos é uma das maiores dificuldades do espírito prático. Quem é que está se comunicando comigo? Né? Quem é que está me, enquanto médium, quem está me inspirando? Ele pode dar um nome, mas aqui já está colocado. Atenção, pode não ser o nome daquele espírito, né? Então, aqui diz, entretanto, em muitos casos, ter a certeza absoluta sobre a identidade de um espírito é considerada questão secundária, sem uma importância real. Coloca assim, mas não para por aqui, vamos nós. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, é ainda mais difícil de ser constatada. E eu diria, eu lembro de uma vez, Valéria, que no meio de um estudo desses tantos, são tantas emoções que a gente acaba esquecendo, que aqui, mais uma vez, fica comprovada a necessidade do estudo, do conhecimento. Né? Então, aqui está colocando a identidade dos espíritos, das personagens antigas, é ainda mais difícil de ser constatada. E muitas vezes se torna mesmo impossível, de modo que ficamos limitados a uma apreciação puramente moral. O que eu estou dizendo? Isso leva tempo para a gente identificar se é o nosso mentor, se é um irmão sofredor, se é um obsessor, não é? Ou o que aquele espírito está me dizendo que foi dito pelo Espírito de verdade. Espírito de verdade, Jesus. Ele diria isso dessa forma, né? Então, começa a nos mostrar. A gente vai juntando o que chega e quando é um personagem, um espírito que nós conhecemos. Aí fica, e que nós estudamos, conhecemos a história dele. Né? Aí julgam-se os espíritos aqui assim como se julgam os homens, ou seja, pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com o nome de Fênelon,
e diz trivialidades, tolices, está claro que não pode ser ele. Eu digo que a minha coleção, né? Eu tenho a da FEB, mas eu tenho uma que traz colinha, né? Eu sempre digo isso. Se eu não conheço quem é Fêmea, ele me diz que eu não conheço, eu vou aceitar. Mas se eu estudei um pouquinho, vai me dizer que ele era um teólogo, colinha, teólogo católico, apostólico romano, poeta e escritor francês. Entre tantos ensinamentos, escreveu: muitas vezes os nossos erros nos beneficiam mais do que os nossos acertos. As façanhas enchem o coração de presunção perigosa. Os erros obrigam o homem a recolher-se em si mesmo e devolve-lhe aquela prudência de que os sucessos o privam. Então, ele dá uma pequena biografia, mini biografia aqui, né? Mas ele coloca o seguinte: se o que ele expressar é o que nós chamamos vai estar aqui, é estudo do livro dos médios, no final do livro dos médios, que são as mensagens, as comunicações apócrifas. Elas não são verdadeiras. E nós precisamos estar atentos a isso. Temos que estar atentos em termos de conhecimento e vigiarmos os nossos comportamentos, palavras, que sintonia nós estabelecemos, né? Porém, se as coisas que diz são dignas do caráter dele, e este não as reprovaria, temos uma prova, se não material, pelo menos com uma grande possibilidade moral que seja ele. Olha, nos ensinando, ouviu, presta atenção, né? Bom, é principalmente nesses casos que a identidade real se torna uma questão secundária. O conteúdo é mais importante, não é? Desde que o espírito diga apenas coisas boas, pouco importa o nome que esteja usando. Mas tem vaidade. No médio, tem vaidade. Imagina, você é um médio que tem a faculdade de psicografia, sei escrever e colocar lá que foi Chico Xavier, que foi espírito de verdade, que foi Kardec, foi Bezerra de Menezes, e por aí vai, né? Tem a vaidade. Então, não importa o nome, importa o conteúdo. E aqui me ocorre uma coisa que não está no livro. Normalmente, tem casas que, na sessão pública, se lê algumas psicografias, né? Olha aqui, não importa. E normalmente diz um amigo não sai se identificando. Mas olha só, se o que nós lermos ali não estiver associado a tudo que está acontecendo naquela sessão, né? Não tem nenhuma associação.
quiçá com a doutrina espírita, né? Fica difícil você aceitar. Se bem que antes da leitura de psicografia em sessão pública, normalmente o dirigente lê. Tem que estar em sintonia, tem que ser convergente. Nós vemos isso, está escrito aí em cima do que nós lemos. Não importa o nome, importa que seja uma mensagem melhor. E aí, para terminar, tem assim: sem dúvida que muitos podem contestar, dizendo, mesmo que um espírito só diga coisas boas, ao tomar o nome de outro, está cometendo uma fraude. No meio acadêmico, nós diríamos um plágio, né? Logo, não pode ser um bom espírito. Sim. Um espírito de luz que venha nos ajudar que, embora venha nos ajudar, nos orientar, não é? Aqui está dizendo que se ele faz uma identificação que não tenha correspondência com a doutrina, né? A gente já questiona e dizem, é nesse ponto que surgem questões delicadas, difíceis de resolver e que vamos tentar ampliar. Aqui, gente, olha só, isso é importante a gente tentar, isso para a gente é muito valioso, né? Vejam só, nós estamos seguindo o que está escrito no Pentateuco, nós estamos seguindo, né, o que vários espíritos, em vários lugares do mundo, no século XIX, sobre a batuta, né, do espírito de verdade, ele vem e nos orienta, não é? Então, assim, precisamos reler e tem a outra parte ainda para ler. Mas vamos ler aqui uma coisa. Nós recebemos aqui um irmão, eu não conheço, mas é meu irmão em humanidade, é nosso irmão em humanidade. Seja bem-vinda. E Emmanuel, ele diz, olha, eu acho que o nome é, sim, importante, é um referencial, né? Não está colocado, né, Emmanuel? Né? Primeiro, até como a gente age no meio acadêmico, tudo que nós colocamos, né, por qualquer um de nós vamos refletir. Poxa, né? Quem sabe um dia viveremos num mundo em que essas comunicações não tenha mais nenhum risco de ser uma comunicação apócrifa. Quem sabe, né? Mas, por enquanto, o sentido é de cautela. Não é que não seja importante, mas o conteúdo tem mais peso, né? Até para não sustentar, né? Ele já se apresentou. Ai, que delícia! Emmanuel, nosso irmão, é de João Pessoa, lá da Paraíba. E aí, vamos ver o que ele mais diz. Ah, que bom!
Olha que interação. Aí ele vem, como ele disse antes, seria um referencial bom. E quem garante que aquela mensagem anônima seja de fato de um espírito sério? Será que não está simulando exatamente isso? Exatamente isso que nós lemos, Emmanuel, que nós lemos, que a doutrina nos ensina e que nós reforçamos. Quando nós lemos uma mensagem, mesmo que tiver autoria, que coloque lá Jesus. Não, Jesus não diria aquilo. Pode até querer colocar Deus, né, como o autor daquela inspiração, né? Agora, aqui, nós avaliamos isso. Ciência tem que ter comprovação, né? Quem faz uma psicografia pode estar simulando. Nós somos humanos, espíritos imperfeitos. Mas o certo é nós termos a clareza do trabalho que nós estamos fazendo. Ele tem que ajudar no nosso aperfeiçoamento e ajudar na obra da criação. E aí, Emmanuel, você fez eu lembrar de uma coisa valiosa que eu acho que nós aprendemos com o querido Divaldo Franco, né? Se alguém faz isso, nós temos que orar por essa pessoa, mas sempre aquele sentido, a gente não apontar o dedinho para o lado de quem está cometendo. Como é que chamou aqui? Eu é que falei plágio. Aqui chamou de fraude. Isso é fraude, isso é plágio. Isso não é honesto, não é correto. Tá. Eu não posso praticar isso. Se você, não sei se você ouviu, a ambientação, ela nos ensina, assim, como é que foi? Deixa eu ver se eu acho. Quero dizer, não sei onde eu botei. Ah, já achei, peraí, está aqui. É porque são tantos livros. Na ambientação, sabe, nós lemos assim, não dê trégua. Se você se propôs a trabalhar mediunicamente, esforce-se por sua evolução moral e espiritual. Cometer fraude, plágio, não. Isso pode acontecer em qualquer faculdade mediúnica, né? Isso traz um ponto importante, amor. Pode acontecer, inclusive, em qualquer denominação religiosa, em qualquer uma, em várias, né? Várias, que não é o nosso caso, ficar julgando. O nosso é descobrir o farol, o guia. Aí, ele ainda coloca, nós vamos ler e reler isso, pode ter certeza. Nós gostamos de estudar. Está escrito, se com o nome já é difícil identificar uma mensagem séria, uma mensagem anônima, dá todo o cabimento para uma fraude. Aí eu acho que a gente, não sei, eu acho que a gente deve refletir mais um pouco, né? Você, quando lê a mensagem, né, como nós lemos aqui, eu não sei se você tem esse livro e se você chegou a ouvir. Olha o que nós estamos lendo, né? O Livro dos Médiuns, capítulo 24, a questão 255. Eu diria para você
que depois de muitos anos nosso de estudo da doutrina, sabemos pouco, mas já demos alguns passos, né? Quando você, em qualquer faculdade mediúnica, vidência, psicografia, seja qual for, você já vê que ela não tem uma procedência, né? Ela não tem veracidade, né? Mas é assim, mas muito cuidado. Agora, volto a insistir, tá? Isso não é só um ponto, como está dito aqui. A questão, vou repetir o que eu li no começo, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os espíritos, né? Bom, Emmanuel, foi ótimo, tenho certeza, para todas nós, você ter vindo, ter se pronunciado, né? Mas agora nós precisamos você coloca aqui, né, que o estudo, o ensino de Kardec, a codificação, né, da doutrina, é um referencial, não digo absoluto. Eu te digo, se você pegar as gravações nossas anteriores, né, cada um, a doutrina, ela deixa bem claro para a gente, né, a religião, a doutrina espírita. Nem Jesus fez isso. Essa ou aquela é melhor religião. Não. Não. Ele não diz isso. E diz assim: a melhor religião é aquela que diariamente nos transforma num ser humano melhor. Então, você novamente, com muita propriedade, diz: a codificação é um grande referencial, mesmo porque está sentado nas leis divinas, nos ensinos de Jesus, com todo um embasamento científico. Os trabalhos mediúnicos realizados por nós homens, todos nós, eu, você, Valéria, todos nós somos espíritos imperfeitos, mas que estamos aqui. E se estamos aqui, é porque nós queremos nos transformar em seres melhores. Gente, nós já passamos de 7 minutos do nosso horário, né? Então, assim, mano, se puder, volta novamente, né? E se puder, tenta ver essa questão do livro dos médiuns. Ela enriquece o nosso debate, dá um embasamento melhor. Bom, então, gente, vamos juntar, que é o que mais importa nesse momento. É juntarmos nossos pensamentos, sentimentos, né? E fazermos nossa prece de encerramento. Pai amado, nosso Pai, como disse sempre o Mestre Jesus, nosso Criador, gratidão imensa por teu zelo, por teu carinho, por teu amor para com cada um de nós. Gratidão, Pai, por possibilitar nos vermos mais. Já foi difícil para nós, mas nos vermos como irmãos, né? E
usando a expressão que nosso irmão João Santana sempre diz, né? Dessa forma fraterna, juntando pedacinhos de conhecimentos, de fraternidade, para nos transformarmos e ajudarmos, Pai, na tua obra, para que essa obra de amor, avance. Porque já aprendemos, somos todos irmãos. Pai, abençoe, gratidão por esse estudo tão edificante de hoje. Abençoe, te pedimos, as atividades que ainda desenvolveremos hoje. Abençoe nossos amores sublimes. Abençoe, Pai, toda a humanidade, todos os teus filhos espalhados por esse planeta, por esse universo. E abençoa a nossa noite de repouso. Que na próxima quinta-feira possamos aqui estar unidos. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz e de amor. Beijo no coração de todos. Boa noite. Valéria, gratidão. E a todos pela vibração, né, Valéria? Por essa energia, por essa troca. Feliz por termos tido contato com você, mãe. Seja feliz e volte sempre, tá? Beijo no coração. Até. Vou terminar a transmissão. Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.